Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Os mananciais são muito importantes para a população, porque é de onde retiramos a água para o nosso abastecimento diário e também a indústria e a agricultura. Mas essas áreas estão sendo invadidas por ocupações irregulares. Como lidar com isso, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Vou voltar um pouquinho falando sobre saúde e meio ambiente, de novo com uma pegada das cidades. Eu acho interessante, quando a gente observa, por exemplo, as condições de vida nas grandes cidades, que existe um conjunto de legislações, pelo menos no caso de São Paulo, que eu conheço melhor, que são relativamente avançadas. Nós temos excelentes planos diretores, e quando a gente vê o Código de Trânsito, aí no caso nacional, né, a gente percebe que está escrito na lei que a primeira prioridade na mobilidade seria primeiro para o pedestre, depois para transporte público, depois para transporte ativo, tipo bike, depois cargas e depois transporte individual. O problema é que a lei, o código fala uma coisa, mas a prática é outra, completamente oposta. Nós também temos leis que protegem os mananciais, que protegem, tem áreas preservadas, e que não podem ser, digamos, ocupadas, sob o risco da gente ficar sem água e de começar a trazer vetores e insetos e vírus das bordas das matas, como aconteceu com a febre amarela silvestre. Professor, temos legislação para controle, mas ela não é aplicada? Quando você vê a realidade de novo, né, as imagens de satélite mostram que existe uma grilagem sistematizada e um uso do espaço vital para a cidade de uma forma absolutamente incontrolada, uma parceria involuntária, mas entre o crime organizado que faz os loteamentos ocorrerem de forma, digamos, a grilagem da terra, e depois o Estado vai lá e legaliza aquelas ocupações. Nesse cenário é difícil você conseguir promover, por exemplo, uma mobilidade mais ativa, a redução dos níveis de poluentes, a qualidade da água, o tempo perdido em deslocamentos com investimento em transporte coletivo, visto que o código em si, a legislação não basta. As ações de implementação dessa legislação não acompanham o avanço que ocorre da nossa legislação. Então, essa é uma dúvida, é uma situação difícil, porque talvez valesse a pena nós começarmos a trabalhar não tanto em projetos e códigos novos, mas fazer valer aqueles que já existem. Para isso, precisaríamos ter uma gestão urbana muito mais, digamos, empoderada e que pudesse não ficar refém, de um lado, de setores produtivos, econômicos, de outro lado, do Estado paralelo que foi montado pela criminalidade por falta do Estado legal. Quem manda em certas regiões da cidade, que define o seu próprio plano diretor, não são arquitetos, são milícias ou grupos de crime organizado. Vamos voltar um pouquinho mais a isso em outras áreas das cidades e também das nossas matas. Um abraço para vocês todos e um prazer ocupar esse espaço tão privilegiado da Rádio USP. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.